Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o que é de outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia, se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aproveitei e li logo o versículo 1 do capítulo 11, porque faz parte do contexto que estávamos lendo. Vamos levar a Deus em uma oração. Meu Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graça, ó Deus, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Tua palavra é pura e nos ensina dia após dia. Nos ajude, ó Deus, a cada dia buscar esse conhecimento através da Tua palavra. Nos abençoe nesse estudo aqui agora. Ó Deus, nos ilumina a mente para que possamos entender o que a Tua palavra tem a nos ensinar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje a respeito da igreja libertada, sim, libertina, não. E Paulo ele já começa aqui nesse versículo, ele diz que todas as coisas me são lícitas. Ou seja, todas as coisas são lícitas a nós. Porém, Paulo ele fez uma observação muito importante. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas são convenientes. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, né? Nem todas as coisas constroem. E Paulo ensina que a nossa liberdade, ela está ligada a Cristo Jesus, aos privilégios que nós temos no Evangelho do Senhor Jesus. Então, a nossa liberdade está ligada a isso, a Cristo Jesus. Então, a nossa liberdade, então, também deve passar por um crivo daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em 1 Coríntios 8, de 11 a 13, Paulo fala também sobre essa condição de maturidade, essa liberdade que temos em Cristo para fazer certas coisas. E a maturidade cristã nos dá liberdade para fazermos o que nós queremos ou o que nós pensamos. O que é que os irmãos acham? Veja bem, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Os irmãos podem responder aí no seu próprio coração. Se não quiser, se quiser manifestar, pode manifestar, tem direito. Mas se não quiser...
Muito. Isso. Muito bem. Irmão Givaldo, assim, de certa forma, ele fez assim um resumo daquilo que nós vamos falar hoje, né? Essa liberdade em Cristo Jesus. Então, devemos nós preocupar com o nosso próximo, né? Porque Paulo diz que aqui, ó, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o que é de outro, né? Então, é comum para as pessoas buscarem o seu próprio interesse, viver da forma que quer, fazer o que quer, sem se preocupar com o próximo. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos preocupar com o nosso próximo, inclusive o nosso irmão em Cristo Jesus, né? Porque ele diz mais na frente, com relação aos gentios, com relação aos judeus, e diz nem tão pouco com relação à igreja do Senhor. E Paulo aplicou esse conceito de liberdade com responsabilidade em relação à igreja de Corinto. Vamos ver o que diz aí no versículo 8, aliás, no versículo 9 do capítulo 8 de 1 Coríntios, com relação a esse mesmo versículo, todas as coisas são lícitas. Ele vai dar uma visão mais avançada no final desse versículo. E parte por aquilo que o nosso irmão o presbítero Givaldo nos falou aqui. 1 Coríntios 8 e versículo 9. Quem achou primeiro, pode a gente ler, por gentileza. Muito bem. Vê o versículo 11. Lê o 12 e o 13 também. Muito bem. Paulo já tinha dito à igreja de Corinto, né, nesse capítulo, ou no capítulo anterior, e eu disse que todas as coisas são lícitas. Agora eu lembrei que está no capítulo 6, versículo 12, mas foi importante o irmão ter lido esse texto aí, que está também dentro do contexto da nossa lição. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aí ele disse, todas as coisas, aí ele chama para si, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei a ser dominado por nenhuma delas. Aquilo que eu disse que o nosso irmão Givaldo falou, e aquilo que também o pastor falou em relação ao presbítero, né, em relação ao pastor. Então, aqui Paulo está falando com relação às pessoas que vão em lugares que foram convidados para comerem e festejarem, mas não tem nenhum problema. Agora, com relação à comida oferecida a ídolo, quando alguém nos adverte que essa comida é oferecida a ídolo, então Paulo, ele orienta os irmãos como se deve comportar, né? Então, depois que ele orientou a comunidade sobre o consumismo de comidas oferecidas a ídolos, Paulo disse, eu, por exemplo, se meu irmão vai escandalizar, eu prefiro nem comer carne, né?
O que Paulo queria falar sobre isso aí? Há determinadas situações, determinados lugares, determinados momentos, determinadas circunstâncias, que a carne ou até outro tipo de comida, às vezes, parece mal naquele exato momento. E Paulo quer dizer, ele quis falar, se eu comer carne em determinado momento, isso vai escandalizar, então eu prefiro não comer. Ou seja, talvez das refeições mais saborosas, Paulo abriria mão por causa do bem-estar do próximo. Então, o que Paulo quer nos ensinar aqui, através da palavra de Deus, ou Deus quer nos ensinar através de Paulo, melhor dizendo, é que nós devemos nos atentar para a vida do nosso próximo. É aquilo que Jesus fez, ele viveu em detrimento da vida do próximo, para que o próximo seja abençoado, o próximo seja satisfeito com as nossas atitudes. E a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável. Quando diz tal maneira, uma maneira que é tão abrangente que é necessário muitas palavras e talvez não temos palavras suficientes para dizer o quanto Cristo amou as pessoas, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu a sua própria vida. Ele viveu em função do semelhante nessa terra e ainda deu a sua vida ao próximo. Então, é justamente esse ponto de vista que Paulo está enxergando, é que Paulo está conduzindo a essa igreja, porque aqui no final, no capítulo 11, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo aqui, ele quer mostrar que a igreja deve amar ao próximo, assim como Cristo amou. Como Cristo amou, também nós devemos amar a igreja do Senhor, ter responsabilidade com a igreja do Senhor. E, afinal, tudo vem de Deus e toda comida é permissível para o crente. Em Atos capítulo 9, o capítulo 10, Atos capítulo 10, a partir do versículo 9, fala sobre aquela visão que Pedro teve e que uma voz dizia: mata e come. Embora aquela visão ali não está falando de forma literal, de uma forma figurada. Mas de uma forma figurada nos leva a entender que Deus é aquele que purifica todas as coisas, tanto as pessoas também quanto os alimentos. E Pedro disse: eu nunca entrou em minha boca coisa comum ou imunda. Mas a voz disse: aquilo que Deus purificou, não considere imundo ou comum. Ou seja, tanto de pessoas, porque o texto está falando com relação a pessoas, gentios e judeus, mas também com relação, podemos entender com relação à comida, porque outras passagens também falam com relação à comida, inclusive em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3, nos fala que sobre os ricos, né? Exorta os ricos do presente século que amam muito as suas riquezas e não se atenta que tudo depende de Deus. Assim, em outras palavras, tudo depende de Deus, que dá todas as coisas a nós para o nosso aprazimento. Então, os ricos, eles queriam confiar na sua estabilidade. E Paulo está dizendo para Timóteo: exorta eles para que eles confiem não na sua estabilidade, mas confia em Deus, que a tudo nos dá, para que nós possamos ter o nosso aprazimento naquilo que Deus nos proporciona. Agora, o que fazer diante da situação que Paulo está dizendo aqui, quando alguém diz para você que a comida tem uma motivação incorreta?
Jesus declarou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então nós somos livres em Cristo justamente para fazer aquilo que o nosso irmão presbítero acabou de dizer, né? Nós somos livres para fazer aquilo que glorifica a Deus. Nós somos livres para entendermos que não há necessidade de fazermos determinadas coisas, inclusive ir a uma festa pagã para alimentar com as pessoas. Até o fato de você ir numa festa pagã até não é o grande problema. O grande problema é quando alguém te adverte. Fala assim: olha, aqui a coisa funciona assim. Essa festa aqui é uma festa pagã. Essa comida é oferecida a ídolo, né? Então, aí é que surge a gravidade da situação. E Paulo, anteriormente, ele já tinha dito, quando eu disse, lá no capítulo 6, versículo 12, ele disse: não me deixarei ser conduzido por todas essas coisas, que ele disse que todas são lícitas. Ele não se deixaria ser conduzido. Então, Paulo já tinha dito que aquelas comidas, aquelas refeições, eram coisas oferecidas a demônios. Então, por isso, ele adverte os crentes a não se estar compartilhando essa situação. E Paulo, dizendo isso, ele diz lá na frente também, nesse texto que nós lemos, né? Do versículo 25, ele diz: comei de tudo que se vende no mercado. Então, há uma diferença de você comer uma coisa sacrificada aí, lá nos tempos pagãos, uma coisa que também veio de algo que foi oferecido a ídolo, mas que depois da cerimônia, aquilo foi levado para o mercado e as pessoas compram no mercado e comem. Então, isso já não tem mais aquele mesmo sentido que tinha quando estava na cerimônia. E agora já não é mais nada cerimonial. Por isso, Paulo diz: comer de tudo que se vende no mercado, por motivo de consciência, né? Aliás, por motivo de consciência não, sem perguntar-lhes nada, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, aqui agora, existe um outro contexto. A comida pode ter sido oferecida aí, mas agora está no mercado. Você foi e comprou no mercado. E liberdade sem restrição torna-se irresponsabilidade e produz caos e feridas. Embora tenhamos liberdade em Cristo, somos responsáveis para edificar os outros na fé, sem causar mal-estar. Lá em Filipenses 2, a partir de 1, do versículo 1 do capítulo 2, Paulo fala sobre essas questões, né? Tudo respeitável, tudo puro, tudo justo, tudo amável. E se alguma coisa se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós temos que pensar em nossas vidas e pensar o que as pessoas vão dizer a nosso respeito com a forma em que estamos vivendo. Porque nós devemos viver o Evangelho de tal forma como nós anunciamos, de tal forma como nós pregamos. A liberdade para desfrutar da criação. Então nós devemos ter responsabilidade para não causar feridas, caos, dores, angústias, que posteriormente, dificilmente, pode às vezes até ter pode até ter traumas o restante da vida. Comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência, versículo 25, versículo 26. Sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E 1 Timóteo 6 também fala sobre essas questões.
Então, anteriormente, Paulo já tinha condenado as pessoas por participar dessas reuniões, participar dessas celebrações. E Paulo chama essas festas de comunhão com os demônios. E no versículo 23, ele fala que todas as coisas são lícitas, porém, há uma observação: nem todas são convenientes. Alguns acreditam que a expressão todas são lícitas era popular entre os crentes da igreja de Corinto. Alguém, não seria no contexto geral, mas algumas pessoas entendiam que essa ideia de que todas as coisas são lícitas é o que passava na mente dos crentes de Corinto. E 2 vezes Paulo falou com relação a essa ideia de que todas as coisas são lícitas, lá no capítulo 6, e agora aqui no capítulo 10, Paulo fala isso. E sempre Paulo bate nessa questão: mas nem todas edificam, nem todas constroem, todas são lícitas, mas eu não me deixarei ser conduzido por nenhuma delas. Paulo antecipou possíveis objeções como tais: por que então deveria apreciar a comida pela qual eu agradeço? Porque Paulo fala aqui com relação ao vitupério, né? Porque eu vou dar graça e depois ser vituperado naquilo porque eu dou graças. Então Paulo está falando aqui, orientando esses crentes para evitar qualquer pergunta, né? Por que Paulo fala assim? Por que Paulo age assim, né? Se aquilo que nós vamos comer é purificado através da palavra, é purificado através da oração, então por que Paulo fala assim? Para que as pessoas não tivessem confusão nas suas mentes, né? Por que eu vou estar num lugar e vou dar graças a Deus por uma coisa que eu sei que naquele momento é incoerente com a palavra de Deus? E eu vou dar graça para Deus purificar, então eu vou confundir a mente do crente fraco, do irmão que ainda a sua fé está começando. Então Paulo orientou: tudo é possível, mas nem tudo convém, justamente para evitar certas objeções. A liberdade de Cristo, versículo 32 a 33, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Não vos torneis causa de tropeço para os judeus, nem para os gentios, tampouco para a igreja de Deus. E assim também eu procuro em tudo ser agradável a todos, buscando o meu próprio interesse, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então Paulo viveu um tipo de relacionamento com as pessoas, até para com os judeus, para com os fracos, para aqueles que viviam sem lei. Paulo viveu de uma certa forma para ganhar a todos, ou ganhar o máximo de pessoas possível através da mensagem do Evangelho. Ou seja, Paulo se esvaziou de si mesmo para que pudesse conquistar as pessoas. Paulo não quis flexibilizar aqui essa ética cristã de ceder ao mundo. Apesar que Paulo era um homem flexível com relação ao amor ao próximo. Na igreja de Corinto nós sabemos que, no capítulo 5, ele disse: se alguém perdoa algum irmão que errou, eu também perdoo. Mas com relação ao pecado, ele de forma nenhuma seria flexível. Paulo chama a atenção para Cristo ao iniciar em 1 Coríntios 11 que a sua vida apenas é um reflexo da vida de Jesus. Que você possa dizer: faça como eu fiz, porque estou fazendo como Cristo fez. Siga-me, porque estou seguindo Cristo. Então, é justamente isso aqui
que Paulo está dizendo, né? Assim como Cristo fez, eu também estou fazendo. Assim como Cristo amou, eu também estou amando. Assim como Cristo ensinou, eu também estou ensinando. Então devemos, irmãos, saber o limite da nossa vida, o limite das nossas decisões, né? Onde vamos, com quem estamos andando, o que estamos realizando, o que estamos falando. Há um ditado que parede tem ouvidos. Então, devemos saber o que estamos falando, o que estamos fazendo. Está testemunhando ou está escandalizando? É isso que Paulo quer ensinar aqui. Mas Paulo está focado mais com relação à comida, mas está focalizado também em outras situações. Tudo deve ser feito com amor ao nosso próximo, né? E Jesus diz o seguinte, assim como ele deu a vida pelos pecadores, João 3,16, já citei, é um versículo que quase todas as igrejas, se você for fazer um apanhado, quase todas as igrejas, pelo menos uma pessoa vai falar esse versículo de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Para salvação para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E João 15, versículo 12, ele diz que nós devemos amar o nosso próximo como devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E 1 João 3,16, João diz o seguinte: nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E é isso que Paulo está fazendo aqui. É isso que Paulo está fazendo aqui. É ele deixar de fazer aquilo que ele tem vontade para fazer a vontade do próximo. Então é isso que nós devemos também entender, que muitas das vezes nós devemos deixar de viver aquilo que nós poderíamos viver honestamente, seriamente, justamente. A Bíblia não nos impede, mas nós às vezes deixamos de fazer certas coisas para atender a necessidade do irmão. Por exemplo, há muitas pessoas que estão perecendo hoje na guerra. E às vezes, muitas pessoas crentes. E nós devemos orar por essas pessoas, tirar tempo para orar para essas pessoas. E às vezes até orar, às vezes até jejuar por pessoas. Então nós jejuar, deixar uns dias, uns momentos, deixar de fazer aquilo que queremos em relação ao nosso próximo, para que Deus abençoe o nosso próximo. Às vezes estamos até um pouco com vontade de comer, com fome, deixamos de nos alimentar para dedicar a nossa vida em relação ao nosso próximo, para que Deus abençoe o nosso próximo. Ou seja, nós estamos deixando de atender a nossa necessidade para atender a necessidade do nosso próximo. É isso que Paulo está dizendo aqui: fazei tudo para a glória de Deus. Não seja instrumento de escândalo, nem para os gentios, nem para os judeus, nem tampouco para a igreja do Senhor. Esse é o primeiro ou o segundo? Segundo. E nem tampouco para a igreja do Senhor. Então, o que Paulo está ensinando é que nós não devemos ser tropeço, mas que nós devemos viver para a glória do Senhor. E quando nós vivemos isso aqui que Paulo está ensinando, sendo bons mestres dos nossos irmãos, fazendo com que a fé dos nossos irmãos cresça, nós estamos glorificando a Deus. Porque hoje, nós que somos mais maduros, que estamos ensinando os novos na fé, amanhã nós não estaremos mais aqui. E aqueles que estão novos na fé hoje, daqui a 10 anos, eles já podem estar mais maduros e ensinar outros. E assim sucessivamente
A igreja do Senhor sempre vai ter pessoas que ensinam e pessoas que aprendem, pessoas que são alimentadas, a sua fé cresça para a glória do Senhor. Então, irmãos, vamos de fato viver para a glória do Senhor. A verdadeira compreensão da graça nos liberta da libertinagem, nos transforma em escravo de Cristo Jesus. Então, quando tornamos de fato escravo de Cristo, nós sabemos de fato os limites da nossa liberdade em Cristo Jesus. Porque Jesus não libertou-nos para viver relaxadamente. Ele não nos libertou para nós fazer a nossa própria vontade. Ele nos libertou para fazer a vontade dele. A vontade dele é que as pessoas aceitem o Evangelho. A vontade dele é que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. E quando nós estivermos dessa forma, fazendo com que a fé de outras pessoas cresça, fazer com que as pessoas vá amadurecendo, vá entendendo o Evangelho, o nome de Deus é glorificado. Então, que Deus nos ajude, irmãos, para que, de fato, nós possamos ter essa ideia, possamos ter essa mente de que estamos nesse mundo aqui, não para ser servido, mas para servir, para amar, para viver aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que nós devemos viver para servir uns aos outros, né? E Paulo aprendeu isso de Jesus e viveu, e também Paulo disse: então sejam meus imitadores. E quando nós estamos de fato imitando o Senhor Jesus, amando o nosso próximo, nós estamos de fato glorificando a Deus. Vamos orar? Meu Deus, nosso Pai Celestial, rendemos-te graças pela tua igreja e porque o Senhor a amou de tal maneira, ó Deus, que deu seu Filho ao mundo para que salvasse os eleitos. E agora, Deus, nós pedimos que o Senhor a cada dia nos abra a nossa mente, nos faça entender o grande amor, ó Deus, que o Senhor tem para com o teu povo. E como povo do Senhor também possamos viver na íntegra aquilo que o Senhor nos ensinou. Ó Deus, que possamos renunciar o nosso ego, as nossas vontades, ó Deus, que possamos olhar para as necessidades do teu povo, ó Deus, e viver para o crescimento espiritual do teu povo, viver para a glória do teu nome. Nos abençoe nesse dia, nos ajude, ó Deus, nas demais atividades desse dia, à noite, quando estaremos juntos aqui para adorar o Senhor. Abençoe aqueles que não puderam vir, derrama a tua graça na vida de cada um. Nós oramos agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos tenham um bom dia, um bom descanso.